Desde os tempos mais antigos da humanidade, sempre se acreditou que certos seres espirituais, rebeldes ao plano divino, foram derrotados e aprisionados em regiões obscuras e insondáveis, aguardando seu destino final. Essa crença está presente em diversas culturas e tradições religiosas, assumindo formas distintas, mas sempre cercada de temor, mistério e respeito. As escrituras antigas mencionam a existência de anjos que abandonaram suas posições celestes para se unirem aos humanos em rebelião direta contra as ordens divinas. Estes seres, ao desobedecerem às leis do Altíssimo, deram origem a linhagens corrompidas e a conhecimentos proibidos. A punição foi severa. Muitos foram acorrentados em regiões de trevas absolutas. Segundo tradições apócrifas, os vigilantes eram anjos que, ao se encantarem com as filhas dos homens, desceram à terra e geraram criaturas híbridas. Esses seres, grandes em estatura e crueldade, trouxeram caos à criação. E os próprios anjos que o geraram foram considerados culpados por tal corrupção. Dentre esses seres, Azazel ganhou notoriedade por ensinar à humanidade os segredos da guerra, das armas, da feitiçaria e da vaidade. Ele é acusado de espalhar a perversão entre os homens, sendo por isso lançado em um deserto e acorrentado sob montanhas de rocha, onde permanece em tormento, coberto por trevas eternas. Senjaza, outro líder dos vigilantes, também foi condenado à prisão espiritual. Ele e seus companheiros foram lançados em abismos profundos, onde aguardam o dia do julgamento final. Ali eles estão imobilizados, sem poder influenciar o mundo dos vivos diretamente, exceto através de manifestações indiretas. Na tradição cristã, o apóstolo Pedro faz referência a esses espíritos aprisionados, dizendo que foram lançados em um local de punição mais profundo que o inferno comum, reservado especialmente para os anjos rebeldes. Esse lugar é chamado de Tártaro, herança do vocabulário mitológico grego. Na carta de Judas, há outra menção explícita a anjos que não guardaram sua posição de origem. Por isso, foram lançados em prisões eternas, aguardando o grande dia do julgamento. A punição deles é descrita como um aprisionamento em cadeias de escuridão. Esse mesmo tema é reforçado no Apocalipse, onde se revela que um ser poderoso, identificado como anjo do abismo, está preso sob a terra. Selado até o tempo determinado por Deus, seu nome é Abaddon, ou Apolion, que significa o destruidor. Quando o tempo chegar, ele será libertado para comandar uma legião de entidades demoníacas descritas como gafanhotos com rosto humano, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas de escorpião. Essas criaturas não surgem do céu nem da terra, mas do próprio abismo onde estiveram seladas. Antes disso, quando Jesus encontrou o homem possuído por uma multidão de espíritos malignos, os demônios suplicaram para não serem lançados no abismo. Essa súplica indica o pavor que essas entidades sentem diante da prisão espiritual imposta por Deus. A palavra abismo aparece na Bíblia como um lugar de aprisionamento para espíritos malignos. É uma região onde não há luz, nem tempo, nem liberdade. Ali, as forças do mal são contidas até que a permissão divina as libere momentaneamente para cumprir os desígnios proféticos. Em outro ponto das Escrituras, é revelado que Satanás será aprisionado, por um período específico, após o retorno de Cristo, sendo lançado em um abismo e selado com um grande cadeado, impedido de enganar as nações. Somente depois será solto por um breve tempo. Esse aprisionamento de Satanás é a culminação de uma longa série de punições contra as forças espirituais do mal. Desde os primeiros atos de rebelião, o destino de tais entidades já estava traçado. A prisão é apenas o cumprimento da justiça divina. Fora da tradição bíblica existem também os grimórios antigos que tratam do aprisionamento de demônios por meio de rituais específicos. O mais famoso desses textos é o chamado Lemegeton, ou Clavícula, de Salomão, dividido em seções, sendo a primeira delas a Ars Goetia. Nesse grimório, são descritos demônios poderosos que foram invocados, subjugados e selados pelo rei Salomão, com a ajuda de um anel mágico concedido diretamente por Deus. Esse anel lhe dava poder sobre os espíritos, permitindo controlá-los, interrogá-los e aprisioná-los.
Esses demônios foram presos em vasos de bronze selados com símbolos sagrados. Eles são apresentados como governantes espirituais, dotados de conhecimento, mas também de um desejo feroz de corromper e destruir. Seus nomes, selos e comandos específicos estão registrados nesses manuscritos. Entre os mais conhecidos estão Baal, considerado um rei infernal; Paimon, mestre da sabedoria oculta; Asmadeias, associado à luxúria e à destruição de lares; Belial, que promove o orgulho e a desobediência. Cada um possui uma hierarquia e um domínio sobre legiões espirituais. Segundo a tradição goética, esses demônios permanecem presos até que alguém, dotado de conhecimento e poder, seja capaz de invocá-los e obrigá-los a agir sob comando. Porém, tal prática é perigosa, pois qualquer erro pode libertar forças incontroláveis. Disse que os vasos de bronze, onde foram selados, foram enterrados em locais ocultos, ou jogados no mar, para impedir que fossem encontrados e abertos. Os selos que os mantêm trancados foram escritos com nomes sagrados, impossíveis de serem rompidos por força comum. Outras tradições ocultistas afirmam que arcanjos como Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel participaram da captura e aprisionamento de muitos desses seres. Uriel, especialmente, é considerado o anjo responsável por lançar os vigilantes nas profundezas do abismo. Esses arcanjos atuam como guardiões das chaves espirituais, que fecham e mantêm os portões do abismo selados. Sem sua autorização, nenhum espírito pode sair. Esse sistema de selamento é considerado absoluto até o tempo do julgamento. Na mitologia judaica e cabalística fala-se também sobre Lilith, a primeira mulher criada antes de Eva, que se rebelou contra Adão e tornou-se uma entidade demoníaca. Embora não esteja aprisionada como os outros, foi banida e amaldiçoada a vagar sem paz. Uma prisão espiritual em vida. Em algumas culturas do Oriente Médio, acredita-se que certos espíritos malignos foram aprisionados em espelhos, caixas de chumbo, anéis mágicos ou labirintos subterrâneos. Os encantamentos usados para isso são passados apenas oralmente entre os iniciados. No Egito Antigo, práticas mágicas eram usadas para selar entidades malignas em túmulos, templos ou estátuas, com inscrições de maldição para impedir sua fuga. Algumas múmias eram enterradas com feitiços de aprisionamento costurados em seus sudários. Na Babilônia, sacerdotes conheciam o segredo dos nomes dos demônios e os utilizavam em rituais de prisão. Dizia-se que o conhecimento do verdadeiro nome de uma entidade dava poder sobre ela, permitindo selá-la em pedras, símbolos, ou até dentro do próprio corpo humano. Em algumas tradições africanas, certos espíritos são aprisionados por meio de objetos ritualísticos, como garrafas. Esses itens são mantidos em locais secretos e jamais devem ser abertos sem orientação espiritual. Entre os povos indígenas das Américas, acredita-se que xamãs poderosos podem capturar espíritos malignos e aprisioná-los em talismãs ou enterrá-los em montanhas sagradas. Esse aprisionamento é temporário, sendo reforçado por rituais periódicos. Na tradição japonesa, há histórias de demônios aprisionados em cavernas, montanhas ou lagos, sendo vigiados por espíritos guardiões. Acredita-se que terremotos ou erupções podem ser sinais de tentativas desses seres de escaparem de seus cárceres sobrenaturais. No islamismo, o Alcorão menciona a existência de gênios rebeldes, chamados de jins, que foram aprisionados por Salomão com a ajuda de anjos. Alguns jins, segundo a tradição, ainda estão presos em objetos mágicos, como lâmpadas ou anéis. Nas lendas hindus, há relatos de asuras e rakshasas aprisionados por deuses como Vishnu ou Shiva. Muitos desses seres permanecem em cavernas ou em mundos inferiores, sendo vigiados por entidades celestiais até o fim dos tempos. Mesmo no folclore europeu medieval, existem histórias de monges e sacerdotes que aprisionaram demônios em bibliotecas, castelos ou sinos de igrejas, utilizando orações latinas e relíquias sagradas como barreiras espirituais. Algumas dessas prisões foram rompidas ao longo dos séculos por guerras, profanações ou ignorância. Quando isso acontece, as entidades escapam e causam caos até serem novamente subjugadas por forças espirituais competentes. A natureza dessas prisões varia. Algumas são locais físicos protegidos por encantamentos, outras são dimensões espirituais inacessíveis ao homem comum. Há ainda prisões mentais,
onde o próprio espírito é impedido de agir por falta de crença, energia ou propósito. Essas prisões não são eternas por natureza, mas determinadas pelo plano divino. Algumas entidades aguardam apenas o tempo da colheita espiritual, quando tudo será revelado, e cada ser enfrentará sua sentença final diante do trono de justiça. Enquanto isso, muitos desses demônios continuam presos em silêncio, esquecidos por aqueles que os enfrentaram, mas sempre prontos a retornar se chamados por imprudência ou ambição. O selo que os contém é tanto espiritual quanto moral, como se invoca, arca com preço. Por isso, tantas tradições alertam sobre o perigo do conhecimento oculto, sem sabedoria. Invocar o que foi selado por Deus ou por anjos é desafiar uma força que ultrapassa o entendimento humano. É mexer com prisões destinadas a permanecer fechadas. Mesmo que hoje não vejamos suas correntes, os ecos desses aprisionamentos ainda ressoam nos sonhos, nos medos antigos, nos símbolos esquecidos. O mundo espiritual não está vazio, e muitos dos que estão presos ainda desejam escapar.